Japão, terra do sol nascente, com paisagens desenhadas por vulcões e tradição, é uma poderosa potência econômica internacional. No extremo norte, Hokkaido, uma das 4 grandes ilhas do arquipélago e terra sagrada do povo Ainu, é um vasto paraíso natural. Nossa jornada entre a terra e o céu, vulcões e lagos transparentes, contará a história única de pessoas que vivem em harmonia com a natureza. Japão de norte a sul, a Ilha Gelada. Nossa exploração aérea do Japão começa no extremo oriente, no mar de Okhotsk, com a descoberta de um paraíso selvagem. A península de Shiretoku é a joia indomada e elementar do extremo nordeste de Hokkaido. O acesso ao Cabo Rochoso só pode ser feito de barco ou a pé. Em 2005, graças à sua situação incomparável, a península se tornou um patrimônio mundial natural da Unesco. Essa longa faixa escura e ocre de rochas e vulcões se estende por mais de 65 quilômetros antes de mergulhar no mar de Okhotsk. Essa região no fim do mundo, com relevo acidentado e que sofre constantemente a ação dos ventos, é o lar árido do povo Ainu, uma das tribos mais antigas que viveram no Japão, antes da chegada dos colonos no século XIX. A península inteira, perfeitamente preservada, foi transformada em um parque nacional. Parte de suas florestas são florestas primárias que nunca foram exploradas. Hostil, gelado e coberto de neve no inverno, um reino de caça e pesca no verão, Shiretoku significa onde a terra termina na língua Ainu. No inverno, protegidas dos olhos curiosos, as vastas florestas de pinheiros abrigam os sonhos da grande divindade Ainu, o urso pardo, abundantes nesta região de Hokkaido. Os lobos, outra divindade Ainu, eram conhecidos por seus poderes sobrenaturais. Extintos há mais de um século, eles eram considerados os mensageiros dos deuses. A oeste da península, os penhascos íngremes e selvagens escondem inúmeras cachoeiras que desaguam diretamente no mar. Shiretoku é a terra das cachoeiras, que podem ser quentes quando geradas pela atividade vulcânica. Várias espécies de animais vivem e se reproduzem neste cenário natural único, como o grande cervo sika. Por serem atualmente superabundantes, eles perturbam o frágil ecossistema e modificam a vegetação da região. A península repousa sobre uma longa seção do Anel de Fogo do Pacífico, o arco vulcânico que abriga a maioria dos vulcões do nosso planeta. Japão, uma terra de fogo e cinzas, possui mais de 100 vulcões espalhados pelo seu território. Só na ilha de Hokkaido existem 31 crateras, 9 das quais são monitoradas rigorosamente. O Monte Haosu domina toda a cadeia vulcânica da península. Seu cume íngreme e a neve permanente dificultam muito a sua escalada. Os Ainus o chamam de a Montanha do Homem Velho. No início da cadeia vulcânica, o Monte Shari vigia o fim dessa terra rochosa. Ao longo das eras,
A erosão das encostas deu origem a vales profundos. O Monte Shari, assim como o Monte Haosu, está entre as 100 montanhas mais famosas do Japão. Aqui a população Ainu e posteriormente os primeiros colonizadores japoneses da era Meiji no século XIX aprenderam com o tempo a deixar sua marca, dominar os elementos da natureza e encontrar um lar no coração desse cenário selvagem. Nessa região, a atividade humana está intimamente ligada à indústria pesqueira. Haosu, um dos inúmeros pequenos portos no coração da península, é conhecido por suas algas comestíveis. Aqui é possível provar o famoso caranguejo de Hokkaido. No inverno, a neve bloqueia a única estrada que dá acesso à cidade. A ilha de Hokkaido é o celeiro do arquipélago japonês, graças às suas planícies agrícolas que produzem trigo, beterraba e batata. Ao sul da península de Shiretoku, há extensos pântanos da ilha de Hokkaido, como este, ao redor do lago Furenko. Antigamente, essa vasta extensão de pântanos era submersa pelo Oceano Pacífico. A região abriga mais de 2.000 espécies de animais e vegetais. Em todas as estações é possível admirar o grou japonês, também conhecido como grou da Manchúria. Nessa paisagem de prados verdes, os produtos derivados do leite, especialmente os queijos, asseguraram a reputação de Hokkaido. O gado holandês, um grande produtor de leite, é muito presente na ilha. Na parte inferior da península encontramos mais fazendas grandes e as maiores terras de exploração pecuária do Japão. A ilha hoje ocupa o primeiro lugar na agricultura japonesa. Quando chegaram em massa no início da era Meiji, os primeiros colonos japoneses, com o auxílio de muitos assessores americanos, adotaram novos métodos e técnicas de cultivo do solo. O governo estava determinado a transformar o país na principal potência econômica asiática. Em poucos anos, a ilha de Hokkaido foi colonizada e se desenvolveu. Linhas ferroviárias foram traçadas e estradas construídas. Em 3 décadas, 400.000 homens e mulheres trabalharam para tornar fértil essa terra vulcânica. Antes da colonização da ilha e do desenvolvimento da agricultura, Hokkaido foi povoada pela tribo Ainu. No dialeto deles, Ainu significa humano. Nas aldeias, as cabanas dos Ainu são feitas de grandes folhas de bambu. Sua cultura é essencialmente oral, transmitida por canções tradicionais ou histórias épicas. Atualmente, 16.000 Ainus ainda vivem na ilha de Hokkaido.
Entre janeiro e março, quando o gelo desmorona e racha ao longo da costa oeste, próximo ao porto de Abashiri, com sorte, exploradores no norte podem se deparar com espécies animais distintas. A raposa vermelha de Hokkaido aprecia o calor dos humanos, mas sua pelagem a torna um alvo ideal para um dos predadores mais ferozes da ilha. As majestosas águias de Hokkaido estão entre as maiores do mundo. Sua envergadura pode atingir 2 metros. Milhares delas vêm aqui todo inverno antes de voltar para a Rússia. Elas se alimentam de trutas, salmões e pequenos mamíferos. Em alguns locais, temperaturas extremamente baixas interrompem a vida e a atividade diária dos barcos de pesca por semanas a fio. O grou japonês, abundante na ilha de Hokkaido, é atualmente uma espécie protegida, mas nem sempre foi assim. Durante a era Meiji, a maior ave do Japão foi caçada quase a ponto de ser extinta. O grou japonês é um animal social e prefere a vida em grupo. Durante séculos, ele desempenhou um papel muito importante na cultura japonesa. Seu contorno imaculado pode ser encontrado em pinturas ou estampas de kimonos. Um símbolo de longevidade e fidelidade, se você fizer 1000 grous de origami, seu desejo se tornará realidade. Na parte inferior da península, chegamos à região dos Grandes Lagos de Cratera de Hokkaido, no Parque Nacional Akan. Formado por vulcões, crateras enormes, lagos profundos e florestas de pinheiros, é nesse Parque Nacional onde se encontram os grandes lagos de caldeira da ilha de Hokkaido. O parque abrange uma área de 900 km². No inverno, é um vasto paraíso branco, íngreme e selvagem. A posição geográfica do norte de Hokkaido cria enormes mares de nuvens ao longo da costa. Particularmente na primavera, Hokkaido fica coberta por uma névoa branca e densa. A ilha nas nuvens sabe proteger seus tesouros naturais. O Monte Meakan faz parte do complexo vulcânico de Akan, um dos mais ativos da ilha de Hokkaido. Ele entrou em erupção pela última vez em 2008. Akan é monitorado para que possamos entender a relação entre terremotos e movimentos subterrâneos de magma. Quando um vulcão entra em uma fase de crescente atividade, o número, a temperatura e a acidez de suas fumarolas aumentam. A uma altitude superior a 1.500 metros, o Monte Meakan possui vários cones e expulsa fumarolas densas e ácidas constantemente, a uma temperatura de mais de 150 graus. O Lago Akan, formado há mais de 100 mil anos, fica a 400 metros de altitude. Coberto por uma espessa camada de gelo durante todo o inverno, sua superfície gelada quebra com o peso dos primeiros navios de cruzeiro. Na primavera, o lago recupera sua tonalidade esmeralda.
Mais ao norte encontra-se o maior lago de cratera do Japão, o lago vulcânico de Kucharo. No centro, a ilha de Nakajima é inacessível para o público em geral, para que seu delicado ecossistema permaneça protegido. Um cenário místico, o lago Kucharo abriga um monstro local apelidado de Kushi. Como os escoceses, os japoneses também têm seu monstro aquático. Quando a névoa densa se dissipa no Parque Nacional de Akan, com sorte o viajante curioso poderá observar a beleza luminosa do Lago Machu, um dos lagos mais transparentes do mundo. Em suas águas cristalinas, é possível enxergar quase 5 metros abaixo da superfície. Desde tempos remotos, os Ainos cultuam o Lago Machu como o Lago dos Deuses. Por estar cercado por escarpas enormes de 400 metros de altura, ele é praticamente inacessível. Um lago espelhado de um azul intenso que só pode ser admirado de cima. Suas águas ficam congeladas no cenário rochoso. O lago não é alimentado por nenhum rio. É sempre calmo e o nível de água nunca muda. No centro da ilha, sobrevoamos o Monte Tokachi até Sapporo, capital da ilha de Hokkaido. Essas montanhas vulcânicas fazem parte do Parque Nacional de Daisetsuzan, o maior do Japão e um dos mais antigos. Os Ainos costumavam chamá-lo de o Jardim dos Deuses. Formado por dezenas de vulcões, alguns dos quais chegando a 2.000 metros de altura, o Parque Daisetsuzan é uma joia da natureza e um destino encantador para alpinistas e amantes de esportes de inverno. De acordo com os Ainos, essas montanhas abrigam espíritos divinos poderosos e benevolentes. O Monte Tokachi é um dos vulcões mais ativos de Hokkaido. É composto por vários estratovulcões interligados e domos de lava. O vulcão Tokachi está sob monitoramento permanente. A ilha de Hokkaido é conhecida por sua excepcional cobertura de neve. No inverno, as montanhas ficam cobertas e é uma das cenas mais belas do mundo. A corrida de cavalos é muito popular no Japão. O clima frio e seco da região de Tokachi e os espaços abertos por toda a ilha permitiram a instalação de centenas de aras. Os aras criam puros sangues para competir nas principais corridas do arquipélago. Na costa do Pacífico do Cabo Erimo, membros da tribo Ainu faziam talismãs de madeira e ofereciam saque às divindades para pedir proteção para os viajantes. Mas aqui, o vento sopra o ano inteiro,
e Cabo Eremo é uma opção muito arriscada para o transporte marítimo. Sapporo é a capital da ilha de Hokkaido. Localizado na planície de Ishikari, possui atualmente 2 milhões de habitantes. Seu rápido crescimento começou quando o governo japonês organizou a colonização de Hokkaido e lançou um programa de desenvolvimento agrícola. Construído em 1950, o mercado atacadista de Sapporo abre às 6 da manhã. As mercadorias chegam de toda a ilha e do exterior durante a noite. O mercado rapidamente ganha vida. Sob o olhar atento dos comerciantes e ao som dos megafones, lances rápidos estabelecem as primeiras vendas. Os caranguejos, as verdadeiras estrelas da ilha de Hokkaido, serão saboreados nos melhores restaurantes de Sapporo. Mais ao norte, acima da estação ferroviária, a Torre JR é o arranha-céu mais alto da cidade. A Torre de TV de Sapporo, construída em 1957 pelo arquiteto Tachio Naito, que também projetou a Torre de Tóquio, está localizada no coração do Parque Odori, na região central da cidade. Com 147 metros de altura, a torre tem uma vista privilegiada da Avenida Odori Boulevard. Em 1871, na época da colonização, a construção dessa avenida tinha como objetivo impedir a propagação de incêndios e separar a parte residencial da cidade dos distritos governamentais. Para combater a fome, a região se tornou uma enorme horta durante a Segunda Guerra Mundial. A arquitetura de Sapporo lembra as grandes cidades dos Estados Unidos da América. Na época da colonização, muitos assessores americanos e europeus participaram do desenvolvimento da nova cidade. Em poucas décadas, Sapporo, a próspera capital do norte, tornou-se um importante centro econômico no Japão. Ao sul de Sapporo, deixamos para trás o calor escaldante dos vulcões para encontrar as fontes termais de Noboribetsu. No sudoeste de Hokkaido, encontramos o Monte Iotei. Nas proximidades, o Monte Uso, à beira do Lago Toya, entrou em erupção recentemente. Após ficar adormecido durante 23 anos, o Monte Uso acordou brutalmente em 2000. A coluna de fumaça que se ergueu da cratera pôde ser vista de Sapporo, a mais de 100 quilômetros de distância. As aldeias vizinhas foram rapidamente evacuadas, mas os danos causados por sucessivos terremotos foram extremamente importantes. Muitos edifícios foram danificados por rachaduras que se abriram no chão e por rochas que se desprenderam. Os lugares afetados foram preservados como uma prova do poder da erupção. O Lago Toya localiza-se em uma grande caldeira. Em suas margens encontramos um magnífico templo de 3 andares, dedicado ao deus dragão, protetor do lugar.
O clima ao redor do lago é geralmente ameno e a água nunca congela. No sudoeste de Hokkaido, o Monte Yotei está localizado acima dos vales e das planícies agrícolas de Kuchan. Sua semelhança com o Monte Fuji lhe rendeu o apelido de Fuji do Norte. Seu cume é uma grande cratera circular de 696 metros quadrados. O Monte Yotei é famoso entre os montanhistas. No inverno, esquiadores ousados chegam para se aventurar nas encostas íngremes abaixo do cume. O Monte Yotei vigia as planícies ao redor há mais de 50 mil anos. A excepcional atividade vulcânica do arquipélago japonês dá origem a inúmeras fontes termais em todo o país, que permitem a prática do onsen, o banho termal japonês. Aqui no Vale do Inferno, ao norte da cidade de Noboribetsu, é possível admirar geysers e lagos de enxofre aquecidos a uma temperatura de 50 graus Celsius. As fumarolas brancas escapam do centro da Terra e dançam sob os olhos dos visitantes. As nascentes produzem milhares de litros de água quente por dia, permitindo o desenvolvimento de uma economia local baseada em banhos termais em uma paisagem lunar. Na floresta próxima ao Vale do Inferno, um lindo rio de águas quentes corre por entre as árvores para o deleite dos viajantes que param ali para molhar os pés. Hakodate tem uma das paisagens urbanas mais famosas do Japão. A cidade parece ter absorvido as diferentes culturas de países estrangeiros. Construído antes da era Meiji, o Forte Goryokaku é uma fortaleza no estilo ocidental. Na primavera, é um local muito visitado para admirar as flores de cerejeira. A fortaleza oferece grande visibilidade de praticamente qualquer parte de suas muralhas. A fortaleza é o símbolo da fusão entre o Ocidente e o Japão, uma característica muito típica de Hakodate. Perfeitamente localizada a 19 quilômetros da principal ilha vizinha de Honshu, a cidade se desenvolveu ao redor do porto. Antes da construção do túnel submarino de Seikan, que liga Hokkaido à principal ilha de Honshu desde 1988, o único jeito de atravessar o estreito de Tsugaru era de barco. Junto com viajantes, mercadorias e equipamentos agrícolas, a balsa que passava por Hakodate e Aomori também transportava trens. Nós deixamos Hokkaido e partimos para a ilha de Honshu. O trem nos conduz pela cidade de Kitakami. Enquanto isso, a estação do arroz está começando na região de Tsuruoka. No final do inverno, sobrevoamos Morioka, no centro da ilha.
A cidade de Morioka é a capital do ferro fundido há vários séculos. Chaleiras e panelas fizeram a reputação da cidade. À distância, o magnífico Monte Iawate domina a cidade. Na cidade de Kitakami, mais ao sul, o Parque Tenshoti segue o rio. O parque é conhecido em todo o Japão, pois centenas de cerejeiras foram plantadas a uma distância de 1,5 km. Em abril, durante as festividades do Hanami, os japoneses vêm em massa para admirar a flor dessa árvore sagrada. Na cultura japonesa, as flores de sakura são uma metáfora para a fragilidade e a impermanência da vida. Nos parques e jardins no coração das cidades, alguns dias que antecedem o Manakai, o auge da época das cerejeiras, os japoneses se preparam para celebrar o Ano Novo sob os galhos floridos. Entre as paisagens mais características do Japão, encontramos esses enormes arrozais que se estendem a perder de vista, como aqui, na região de Tsuruoka, irrigada pelos rios Aka e Mogami. A vida nos arrozais mantém os agricultores japoneses ocupados o ano inteiro. Na primavera, as plantas jovens deixam os viveiros. As mudas jovens são agrupadas em pequenos fardos para facilitar o seu transporte para os campos. Plantadores automáticos de arroz substituíram o árduo trabalho manual. Eles se espalharam por toda a ilha e atualmente auxiliam a produção anual de milhares de toneladas necessárias para o consumo diário de arroz da população japonesa. As plantações se estendem por cerca de 40 hectares de norte a sul na planície de Shonai. A época do arroz na ilha dura de abril a outubro. Para evitar o uso de pesticidas em arrozais orgânicos, os agricultores deixam patos de 2 semanas de idade viverem no meio das plantações de arroz. Ao longo de 8 semanas, os patinhos vão garantir o crescimento da semente sagrada. Eles caminham pelo arrozal se alimentando de insetos, parasitas e de algumas pragas, sem danificar as plantas, além de oxigenar a água com seus movimentos incessantes. No final do verão, o verde dos vastos campos de arroz das planícies japonesas muda e a paisagem é transformada novamente. Chegou a hora da colheita. O arroz finalmente está pronto. Há séculos, o arroz ocupa um lugar de extrema importância na economia do país. Semelhante a uma indústria, ele emprega milhões de pessoas e alimenta grande parte da população japonesa. O cultivo do arroz também faz parte da história e da cultura do Japão. Ele ocupa um lugar especial em pratos servidos em casamentos e funerais, além de ser usado em ritos religiosos. Quanto à palha do arroz, ela pode ser usada para a fabricação de tatames e chinelos. Trançada como corda, a palha pode ser encontrada na decoração de santuários e na fabricação de ornamentos e acessórios utilizados em rituais. A nordeste da região de Yamagata, a costa de Sanriku é uma costa rochosa espetacular,
com inúmeras baías, penhascos e enseadas que se espalham por mais de 195 quilômetros ao longo da costa do Pacífico. Essa paisagem onírica foi devastada pelo tsunami de 2011, que causou um incidente nuclear em Fukushima. A ferrovia que serve as cidades ao longo da costa foi parcialmente destruída. Após a tragédia, em poucos dias, sob pressão dos cidadãos, reparos de emergência foram realizados e o tráfego foi retomado, trazendo um sopro de esperança para toda a região. Nossa viagem aérea ao norte da ilha de Honshu nos leva à frágil costa entre Fukushima e Sendai. A história recente do Japão é marcada pelos trágicos acontecimentos de 11 de março de 2011. Nesse dia, o país foi atingido por um terremoto de magnitude recorde que provocou um tsunami violento na costa do Pacífico de Honshu. Apesar das barreiras de proteção, ondas de aproximadamente 10 metros de altura provocaram pânico e destruição ao longo de 600 quilômetros de costa próximo à cidade de Sendai. O aeroporto internacional foi destruído. Muitas cidades costeiras foram atingidas. Mais de 18 mil pessoas desapareceram ou morreram após o desastre. Após o terremoto, uma enorme onda provocou o desligamento emergencial da usina nuclear de Daiichi, em Fukushima. 50 minutos depois, uma onda de 15 metros de altura inundou a usina, cortou toda a eletricidade e desligou os 12 geradores de emergência. Os reatores então começaram a derreter sem qualquer possibilidade de resfriamento. A gestão das águas contaminadas é atualmente administrada por milhares de trabalhadores que fazem plantões diários nos escombros. A desmontagem de Fukushima pode levar várias décadas. Mesmo que muitas das terras cultiváveis ao redor de Fukushima tenham sido descontaminadas, algumas aldeias próximas à usina nuclear permanecerão inabitáveis por muitos anos. O Japão continua traumatizado pelo desastre. Após o tsunami, ao longo do litoral, muros gigantes de concreto foram erguidos no Japão para evitar um desastre semelhante. Muros anti-tsunami foram um dos meios encontrados pelas autoridades para limitar o poder destrutivo das ondas. Esses muros percorrem muitos quilômetros ao longo do litoral e alguns deles têm quase 15 metros de altura. Nossa jornada aérea para o norte do Japão chega à cidade de Sendai. Com mais de 1 milhão de habitantes, é a maior cidade da região. Até a Segunda Guerra Mundial, Sendai era conhecida como a Cidade das Árvores. Mas em 1945, os bombardeios americanos destruíram praticamente toda a cidade e sua vegetação. Localizada ao lado da costa do Pacífico, a região suportou todo o impacto do terremoto de março de 2011. A cidade rapidamente se voltou para o futuro, recebendo um grande número de pessoas das comunidades atingidas pelo tsunami. Com uma das populações mais jovens do Japão, Sendai é hoje um grande centro comercial. Agora seguimos para o sul, em direção a Tóquio e ao famoso Monte Fuji, para chegar aos Alpes japoneses. Foi aqui, na grande planície de Kanto,
que o terremoto mais devastador do Japão moderno aconteceu em 1923. O terremoto provocou um caos e destruiu parcialmente a cidade de Tóquio. Historicamente, essa é a principal região do Japão e abriga duas das maiores cidades do país, Tóquio e Yokohama. Com mais de 42 milhões de habitantes, a planície de Kanto abriga 30% da população japonesa. Sobrevoando essa vasta região, o Monte Fuji, símbolo do Japão, é a porta de entrada para os primeiros picos dos Alpes japoneses que cruzam a grande ilha de Honshu. Os Alpes japoneses são compostos por 3 cordilheiras. Cerca de 20 montanhas possuem aproximadamente 3.200 metros de altura e formam um vasto e magnífico terreno natural de grande altitude. A estrada que atravessa os Alpes foi projetada para receber um grande número de visitantes. Com 88 quilômetros de extensão, a estrada é uma viagem pelo coração da flora e fauna locais. É a estrada mais alta do Japão. O Monte Tachi, juntamente com o Monte Fuji e o Monte Haku, é uma das 3 montanhas sagradas que os japoneses veneram há séculos. Um lugar de peregrinação e purificação, de caminhadas pensativas ou atléticas, e onde a expressão entrar em contato com a natureza faz todo sentido. Na base do Monte Tachi, as cataratas de Shomyu, a 335 metros, são as mais altas do Japão. Mais ao sul, o pico do Monte Iari atravessa o céu nublado. Durante a temporada de escaladas, o Monte Iari é muito popular entre os montanhistas. Por muito tempo considerado um ato sagrado pelos japoneses, escalar montanhas era uma prática religiosa. Cumes e desfiladeiros se espalham por suas encostas na forma de uma pirâmide rochosa. A poucos quilômetros do Monte Iari, encontramos o Monte Hotaka. As montanhas recobrem mais de 70% do Japão. É difícil imaginar uma paisagem japonesa sem ver o topo de uma montanha ou a cratera fumegante de um vulcão. O Monte Yaki, que significa montanha em chamas, é um antigo vulcão. Ele é formado por 2 picos e possui um lago de cratera em seu cume, uma característica única. À medida que os Alpes japoneses desaparecem por entre as nuvens, nossa jornada entre o céu e a terra nos faz lembrar da ligação espiritual de um povo com a natureza que o rodeia.